A graça e a paz de Jesus. Irmãos, em algumas oportunidades aqui na PIB, tenho pregado sobre as bem-aventuranças. Uma delas foi sobre os pobres em espírito e outra sobre os que choram. E hoje eu quero continuar com mais uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. Por isso te convido a abrir a palavra de Deus lá em Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. É o início do Sermão do Monte e Jesus inicia ali com as bem-aventuranças. Iremos fazer a leitura de todas elas, entretanto, iremos focar e fazer a exposição somente da bem-aventurança relacionada aos misericordiosos. Diz assim a palavra de Deus: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça de Deus, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, o insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegre-se, exultem, porque é grande a sua recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. E que tudo o que venha a ser falado aqui venha a ser para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Te pedimos que abra os nossos corações para entendermos a tua palavra e, acima de tudo, colocarmos em prática. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. As 4 primeiras bem-aventuranças, elas lidam inteiramente com os princípios internos, princípios do coração e da mente. Elas estão preocupadas com a forma como nós vemos e nós mesmos diante de Deus. É algo interno, é como eu estou diante de Deus. As 4 últimas manifestações são exteriores dessas atitudes. Aqueles que em pobreza de espírito reconhecem a sua necessidade de misericórdia são levados a mostrar misericórdia para com os outros. Aqueles que choram sobre os seus pecados são levados à pureza de coração. E aqueles que são mansos procuram ser pacificadores. E os que têm fome e sede de justiça estão dispostos a pagar o preço de ser perseguido por causa da justiça de Deus. E esse conceito de misericórdia, que vamos falar hoje, ele é visto em toda a Escritura, desde a queda do homem lá na criação até a consumação histórica no retorno de Cristo. Mas o primeiro ponto que nós devemos observar e aprender é que ser misericordioso não é ser complacente com muitas coisas erradas que existem no mundo. Hoje vivemos em uma época que muitos pensam que ser misericordioso é sorrir diante de algo errado, diante das leis. Outros acham que o fato de ser misericordioso com alguém é um motivo para que a mesma pessoa seja misericordiosa com ela. Ou seja, misericórdia dada também é misericórdia recebida. Alguns acham que ser misericordioso é não punir, é não chamar a atenção daqueles que estão cometendo erros. E vivemos em uma sociedade cada vez mais egoísta, na qual até as boas ações elas são mostradas como um troféu. Elas são ali mostradas como um troféu e muitos deles escancaram essas boas ações nas suas próprias redes sociais. Fazendo isso, talvez, dessa situação toda, o marketing. Vivemos numa sociedade que muitas vezes diz que a verdadeira felicidade está na sua posição social, no status, está na maneira de que você lidar com os outros, muitas vezes esnobando o próximo.
E observamos muitas vezes, na mídia, no nosso dia a dia, que é isso que vale, que é esse o conceito de felicidade. Ostentação e mais ostentação. E outro ponto que nós precisamos observar é que misericórdia não é uma disposição natural de cada pessoa. Muitos pensam que nascem mais ou menos misericordiosos. Entretanto, o Evangelho de Cristo, ele não está preocupado em limitar certos temperamentos, de acordo com o Evangelho. Ninguém tem vantagem sobre o outro quando se trata de enfrentar Deus face a face, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o ensino do Novo Testamento, na qual as disposições naturais, elas jamais podem servir de base interpretativa para qualquer uma das bem-aventuranças que nós lemos aqui hoje. Feitas essas considerações, passamos agora ao que de fato é misericórdia. Misericórdia é um senso de compaixão, de parceria, o desejo de aliviar o sofrimento do outro. Misericórdia é a satisfação na necessidade das pessoas. Não é simplesmente sentir compaixão, mas mostrar compaixão. Não é somente ser simpatizante, mas é ajudar, é algo prático. Misericórdia não é só sentir dó de quem tem fome, mas é dar comida a quem tem fome. Misericórdia é confortar os enlutados, é dar amor aos rejeitados, perdão aos infratores, companheirismos para os solitários. É, portanto, uma das mais belas ações que o ser humano pode tomar. Talvez você não possa dar um carro a alguém, mas você pode dar uma cesta básica. Talvez você não possa pagar a cirurgia de alguém, mas você pode acompanhá-lo até o médico, a uma consulta. Você pode pagar para ele ali um remédio. Talvez você não possa estar com alguém que esteja passando por uma solidão, principalmente agora nesse momento de isolamento social, mas você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um WhatsApp, você pode ter ali um contato com aquela pessoa. A misericórdia, ela deve ser acompanhada por atitudes. Se não tiver atitudes, não é misericórdia. Se não tiver atitudes, essa misericórdia que você diz estar tendo para com as pessoas, ela é falsa. E a melhor ilustração, ela vem do nosso próprio Senhor. Jesus Cristo era o ser humano mais misericordioso que já viveu. Ele estendeu a mão para curar enfermos, restaurar aleijados, dar vista ao cego, audição aos surdos e até mesmo a vida aos mortos. Jesus conversou com prostitutas, cobradores de impostos, classes rejeitadas pela sociedade, mostrou compaixão para com ele. Quando os escribas levaram até ele a mulher adúltera, para ver se ele concordava ali com o apedrejamento daquela mulher, ele confortou a hipocrisia daqueles homens e perguntando, falou, aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra contra ela. Quando ninguém se adiantou para condená-la, Jesus disse, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Jesus chorou com a tristeza e deu companheirismos para os solitários. Ele pegou as criancinhas em seus braços e as abençoou. Ele foi misericordioso com todos. Ele era a misericórdia encarnada, assim como ele era o amor encarnado. E aí nós temos uma outra grande ilustração de misericórdia na Bíblia, que é a parábola do bom samaritano. De viagem ele viu ali um pobre homem que havia caído, vítima de assaltantes, atravessou a estrada e foi acudir a vítima ali deitada no solo. Ora, outras pessoas passaram por ali e provavelmente também sentiram compaixão daquele homem caído e dó. Mas o que foi que eles fizeram? Nada. Porém, depois chega quem? Aquele samaritano misericordioso que não somente ficou com dó da vítima, mas agiu, cuidou dos seus ferimentos e levou a ferida para um lugar seguro, providenciando ainda a sua estadia naquela hospedaria. Então vocês percebem que não está somente no ato de sentir dor, porque nessa parábola nós vemos que os outros passaram e provavelmente sentiram dó daquela pessoa, mas ninguém agiu. Quem vai agir é somente o samaritano. Então ali você vê um ato de misericórdia naquele homem, de agir em favor daquele que estava
necessitado. Então não significa somente um mero sentimento de compaixão, mas também um profundo desejo e até mesmo ação para ajudar na situação do afligido. Misericórdia é um dom de Deus. Ele não é um atributo natural do homem. É um dom que vem no novo nascimento. Podemos ser misericordiosos em seu sentido pleno. E com um motivo justo somente quando nós experimentamos a própria misericórdia de Deus. Misericórdia é apenas para aqueles que, pela graça divina e poder, tenham cumprido as exigências das 4 primeiras bem-aventuranças. Está vendo como elas andam juntas? Então, todas essas bem-aventuranças devem fazer parte da vida de um cristão, porque uma coisa está ligada à outra. É somente para aqueles que, pela obra do Espírito Santo, curvaram-se humildemente diante de Deus, mostrando ali a sua pobreza de espírito, primeira bem-aventurança. Que choram e se convertem dos seus pecados, outra bem-aventurança. Aqueles que são mansos e submissos ao controle de Deus, outra bem-aventurança. E aqueles que têm fome e sede acima de tudo para a justiça de Deus, uma outra bem-aventurança. O caminho da misericórdia é o caminho da humildade, arrependimento, entrega e santidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa é uma promessa para esses que são misericordiosos. Porém, nós devemos ter muito cuidado com a promessa dessa bem-aventurança, que diz que alcançarão misericórdia. As pessoas por aí que querem interpretar da seguinte maneira: se eu mostrar ser misericordioso com alguém ou para com as outras pessoas, Deus terá misericórdia de mim. E se eu perdoar os outros, também serei perdoados. Não ganhamos a salvação por sermos misericordiosos. Temos de ser salvos pela misericórdia de Deus antes que possamos verdadeiramente ser misericordioso com alguém. Não podemos passar a nossa vida inteira trabalhando, dando esmolas, fazendo boas obras, qualquer coisa do tipo, achando que esse ato vai nos dar a salvação. Deus não dá misericórdia por mérito. Ele é misericordioso. Ele dá a misericórdia por graça, não por merecimento nosso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação é graça, não é o ato da misericórdia em si. É da nossa misericórdia que vai nos salvar. Mas é graça, é favor imerecido. Porém, praticamos as misericórdias porque Deus nos salvou um dia. E esses atos de misericórdia que nós praticamos é porque Deus nos alcançou. Pois somos feitura dele, criados por Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Claro que ao agir com misericórdia, muitas vezes receberemos misericórdia de outras pessoas. Mas a principal lição de Jesus aqui é que só serei perdoado quando eu estiver verdadeiramente arrependido. E estar verdadeiramente arrependido significa perceber que nada mereço senão a punição. E se eu chegar a ser perdoado, esse perdão deve-se única e exclusivamente ao amor, à graça e à misericórdia de Deus. E nada mais. Logo, se eu sou perdoado por Deus, eu também devo perdoar e agir com misericórdia para o meu próximo. Como pessoas salvas por Cristo, a nossa misericórdia ela não deve estar somente nas obras sociais, nas boas ações, e sim ser estendida para a pregação do Evangelho. Então percebam que não é somente eu ajudar, dar um prato de comida para alguém, esse é o nosso dever sim como cristãos, mas toda essa boa ação deve vir acompanhada da pregação do Evangelho. Porque se de fato eu fui salvo por Cristo, então não mais eu enxergarei os homens conforme eu costumava vê-los. Agora eu vejo através dos olhos cristãos. Vejo como vítimas, escravos de uma sociedade caída, escravos do pecado, escravos de Satanás. Então devo me compadecer deles, devo ter misericórdia com a vida deles, com a salvação deles, não somente com as ações sociais.
Volto a repetir, devemos fazer as boas obras? Sim, como nós lemos aqui em Efésios, elas já foram preparadas de antemão. Mas boas obras sem pregação do Evangelho, você pode matar a fome de alguém, mas você não vai saciar a principal fome daquela pessoa e você não vai estar o livrando muitas vezes do inferno porque você deixou de pregar o Evangelho para aquela pessoa. E Cristo, igreja, é nosso exemplo supremo. Lembre-se dele na cruz, aquele que jamais pecou, que nunca prejudicou alguém, que veio anunciar a verdade, que veio buscar e salvar pecadores, mesmo pregado numa cruz, sofrendo agonias. O que é que ele disse para aquelas pessoas que eram responsáveis pelo seu sofrimento? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é um exemplo supremo de misericórdia. Deus poderia ali derramar toda a sua ira, mas ele age com misericórdia e ele pede perdão ao Pai por aquelas pessoas. Estevão também, o mártir, é um outro grande exemplo. Quando ele estava sendo apedrejado, o que foi que ele orou a Deus? Senhor, não lhes imputes esse pecado. Sim, Estevão teve compaixão daquelas pessoas, mostrou misericórdia para aquelas pessoas. Então nós devemos, como cristãos, sentir tristeza por aqueles que estão escravizados no pecado. Devemos ter compaixão para com essas pessoas. Não devemos agir muitas vezes com intolerância, não devemos muitas vezes agir, não tem mais jeito para esse meu vizinho não vale nada, essa minha sogra não vale nada, esse meu marido, minha esposa. Tem jeito para Cristo e nós devemos agir com misericórdia, porque foi assim que Cristo agiu. Foi assim que nós vimos no exemplo de Estevão, agindo com misericórdia para com o próximo. E aí eu te pergunto, você já demonstrou compaixão pelo seu inimigo, pelo seu chefe não crente, pelo seu vizinho não cristão, pelo seu familiar não cristão? Essas pessoas só são dignas de compaixão, de misericórdia. Devemos sentir tristeza por essas pessoas. Devemos orar em favor delas, pedindo-lhes que Deus use da sua misericórdia para com elas. E eu continuo ainda te perguntando, você tem orado pelos políticos? E quando eu falo políticos aqui, eu estou falando de todos. Não somente aquele político que você apoia, mas daqueles que você também não apoia. Você tem orado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelos poderes do Brasil? Você tem pedido para que Deus haja com misericórdia para com eles? Ou você tem desejado até a morte deles? Como você tem agido? Cuidado com o que tens desejado no teu coração. É nosso dever de orar também pelos políticos dos nossos países e do mundo. É assim que Paulo ordena também a Timóteo. E vivemos, meus irmãos, um momento difícil no nosso país, no mundo, um momento de incertezas, um momento de que a economia está abalada. Estamos passando por um vírus que tem matado tanto o pobre como o rico, não tem escolhido classe social. Pessoas têm perdido entes queridos, pessoas têm passado fome, políticos têm tomado decisões precipitadas, mas não é momento de mais ira, não é momento de discursos prontos, é momento de agir com misericórdia, é momento de chorar com os que choram, é momento de pregar o Evangelho sem parar, pois pessoas estão morrendo sem Cristo, estão indo para o inferno. E nós o que estamos fazendo muitas vezes? É momento de cada vez mais estar pregando o Evangelho. É uma doença cruel, na qual nós não sabemos, e a qualquer momento uma pessoa que está do nosso lado pode ser contaminada por esse vírus e morrer. Então vivemos uma situação bem complexa, mas não é momento, como eu falei anteriormente, de discussões bobas e etc. É momento de estarmos juntos como igreja, dando o nosso bom exemplo e chorando com aqueles que choram, ajudando aqueles que têm necessidade. Foi para isso que Cristo nos chamou. E eu te pergunto agora pela última vez, você tem sido misericordioso? Você tem sentido tristeza pelo pecador? Você tem perdoado aqueles que te ofendem? Você tem ajudado os necessitados? Ou você tem apenas olhado para os necessitados, tendo ali até dó,
mas não tem feito nada pela vida deles. Você tem levado o evangelho para aqueles que ainda não têm Cristo? Reflita nessa noite. Pense sobre essas questões. E comece a agir. Haja. Comece a fazer mais. Comece a dar uma cesta a quem precisa. Comece a pregar para aquele teu vizinho que você acha que não tem jeito. Para aquele teu chefe que você acha que não tem jeito. É momento de pregarmos a palavra de Deus. É momento de agir. Comece a ligar para aquele irmão idoso que você não fala faz tempo, pelo menos para dar uma boa noite, para orar com ele, para ler um versículo com ele. Pergunte se aquele irmão precisa de uma ajuda, se precisa que você o leve para o médico. É momento de chorar com os que choram, é momento de estarmos juntos, cada vez mais como irmãos, para que nós venhamos ser, de fato, pessoas misericordiosas, como Cristo ensina aqui na bem-aventurança. Bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Que Cristo Jesus venha nos ajudar cada vez mais, que Ele venha nos dar ânimo, forças para lutar e que nós venhamos de fato agir com misericórdia. Vocês que me escutam, eu também, que venhamos cada vez mais agir com misericórdia. Vamos orar? Senhor amado Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, que foi infinita sobre as nossas vidas. Mesmo nós não merecendo tamanho amor, a tua graça um dia nos alcançou, Senhor. Nos encoraja a pregar o teu evangelho, nos abençoa, Senhor, para que cada vez mais nós venhamos abençoar aqueles que necessitam, seja com ajudas financeiras, seja com ajudas materiais, etc., mas que venhamos, acima de tudo, levar o teu evangelho, a verdadeira misericórdia a todos eles que ainda não têm a Cristo e que necessitam da misericórdia. Nós te agradecemos pela vida desses irmãos que já têm agido com misericórdia, muitos irmãos, mas que venham cada vez mais agir com a misericórdia que é dada por ti. Nós te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém e amém.